Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos vocês. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você não me conheça, está entrando pela primeira vez. E eu tenho uma mensagem para nós. E o título da mensagem é essa: somos livres em Cristo. Eu quero, antes de mais nada, agradecer você que está me acompanhando por muito tempo, você que ainda não me conhece, está entrando pela primeira vez no meu canal. Eu não sou nada mais do que o seu irmão em Cristo, sou ministro do Evangelho da Graça. E eu tenho uma palavra para nós, que é esta mensagem: somos livres em Cristo. Porque há muita gente que está preso dentro de uma denominação e ela não consegue desprender daquela denominação. Aquela pessoa está ali há tanto tempo, talvez os seus pais levaram ainda criança, ela cresce e aquilo cauteriza a mente dela, mesmo ela saindo de lá de dentro. Talvez por não achar alguma coisa inormal, ela vê alguma coisa que é inormal, alguma coisa que não é mais normal, ela vê que começa a fugir, sair fora do padrão, e ela começa então a entender, porque o que acontece, a maioria deles não conhece esse livro. Porque este livro, eles chegam, os líderes, aqueles que lideram, aqueles que estão lá dentro, e dizem: não, vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo tal. Aí lê. Vamos ler no versículo 10 até o versículo 15. Amém, amém. Agora feche seus olhos, vamos fazer a oração. Pronto, acabou. Agora ali, ele manipula da forma que ele quer. E a pessoa passa a ter aquela pessoa como seu pai. Ele diz: eu sou seu pai na fé. Eu sou seu pai que te batizou. Eu sou o seu pai, a igreja é sua mãe. E eu sou o seu paizão na fé. Então, você está debaixo da minha cobertura. Você não pode me questionar em nada, porque eu sou um homem de Deus, sou um filho de Deus. Para começar, a mentira já entra ali. Bom, tudo já é mentira. 100% do que eles ensinam é tudo mentira. Porque homem de Deus só existiu 9 dentro desse livro aqui. 9. Não dado esse título por Deus. Porque homem de Deus foi chamado Elias, quando estava lá em cima no monte. Está lá no capítulo ali primeiro de 2 Reis, quando o rei mandou chamar, mandou 50, um grupo, um capitão com 50 soldados. E aqueles guardas chegaram e diz: homem de Deus, desce porque o rei mandou te chamar. Então, homem de Deus era um título. Como disse a sonomita a Eliseu: não, homem de Deus, não minta a tua serva. Daqui um ano tu abraçarás o teu filho. Está lá em 2 Reis, capítulo 4. Daqui um ano tu abraçarás o teu filho. Ela disse: homem de Deus, não minta a tua serva. Então, era um título dado ao próprio povo, mas não existe dentro desse livro pessoas com esse título de homens de Deus. Nós olhamos para Abraão. Abraão foi considerado o pai da fé, porque Abraão tinha tanta fé em Deus, que Deus o chamou de amigo. Não vos chamo de servo, mas sim de amigo. Parece que está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Chamou Abraão de amigo. Por quê? Abraão serviu a Deus 100 anos. Lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 4, Deus chama Abraão do meio dos caldeus. Abraão tinha 75 anos quando foi chamado. Sai do meio dos teus parentes
e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abraão morreu aos 175 anos. Está lá no capítulo 25, versículo 7 de Gênesis. Abraão serviu a Deus 100 anos. E durante 100 anos, não tem um momento que nós olhamos dentro desse livro, Deus se aborreceu com Abraão. Mas Davi, Deus amou Davi. Como nós encontramos, parece que no capítulo lá, está lá em Atos dos Apóstolos, parece que no capítulo 13, versículo 22, se eu não me engano, de Atos, que Deus amou tanto Davi, filho de Jessé, varão segundo o meu coração. Mas Davi fez muitas coisas que eram mal aos olhos de Deus. Ele era um homem sanguinário que matava sem piedade, homem mulherento. Só ele vê uma mulher bonita, ele se encantava com a mulher bonita, como aconteceu com Betseba, como vocês sabem da história, adulterou com Betseba, mandou matar o marido dela. E Deus se aborreceu grandemente com Davi. Então Davi foi um grande adorador de Deus. Davi foi um dos que mais escreveu salmo. Salmo, o que é salmo? Melodias. E Davi foi o que mais escreveu. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que esses homens que aparecem nesses movimentos que chamam de igreja, que igrejas são vida. Então, eu aprendi que igreja era aquele local, parede, tijolo, aqui é a casa de Deus, essa igreja é Deus, essa igreja de Deus, ninguém pode parar a igreja de Deus. Aonde tem uma igreja, numa cidade, num bairro, o diabo tem medo da igreja, o diabo não passa nem na frente. Eu aprendi essas coisas, mas como diz aquela música do Roberto Carlos, eu aprendi tanto e achei que eu sabia muito, mas não sabia nada. Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas não sei de você. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Eu comecei a ver que eu, com meus cursos de teologia que eu tinha, com o grande conhecimento que eu tinha dentro desse livro, eu tinha mais de 600 versículos decorados dentro. Está aqui, ó. E eu, nos meus 40 anos de idade, meus 35 anos, 40 anos e tal, até o dia de hoje, eu não vou dizer que a gente tem a mesma facilidade que a gente tinha quando a gente era mais novo, mas eu tinha uma facilidade, eu não precisava nem ler. Eu pregava sem ler a Bíblia. Eu subia no púlpito e não abria a Bíblia. Dizia, olha, eu vou pregar no capítulo tal, versículo tal, em cima desse tema assim. E citava dezenas e dezenas de capítulos e versículos. Eu achei que eu sabia tanta coisa, mas quando eu encontrei a graça, eu vi que eu não sabia nada. É o que hoje acontece com esses grandes teólogos, bacharel em teologia, com grande conhecimento que eles têm, eles não sabem nada. Eu já desafiei eles, mas eu não vou perder meu tempo em debater com eles, porque eles gostam de atacar, principalmente quando eu mandei o meu testemunho para o irmão Geraldo, eu falei assim, olha, eles gostam muito de atacar, irmão Geraldo. Fala que você não tem teologia. Manda eles me atacar eu. Porque a mesma escola que eles estudou, eu também estudei. Eu fiz 3, não fiz uma só. Então, e fiz vários mestrados. Então, manda eles me atacar. Então, até o dia de hoje, nenhum deles me atacaram. Eu já falei, eu estou com 500, igual eu falei, estou com 501 mensagem gravada no meu canal. Aparecem muitas pessoas aí e faz seus comentários. E tem algum que talvez faz até algum comentário maldoso, mas eu não dou importância porque eu percebo que ele não conhece nada.
Porque se ele falasse para mim assim, irmão Nilson, lá no capítulo tal, versículo tal, assim, Deus está falando assim, mas você disse isso assim. Eles não disse isso. Eu cheguei e ataca, nos chama de desigrejados. Desigrejados são eles. Nos chama de desviados, desviados são eles. Desigrejado por quê? Eu sou a verdadeira igreja de Cristo. Você que é da graça é a verdadeira igreja de Cristo. Eles são os desigrejados. Porque nós sabemos que Cristo habita em nós, como aquela música do capítulo 3 de 1 Coríntios, e o versículo 16. Não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita Deus. Então Deus habita em nós. Nós não temos dúvida. Como eles que estão dentro do sistema. Eles vivem debaixo desse ensinamento que é antibíblico. Eles usam este livro para manipular, porque, na verdade, nós não podemos olhar para este livro de uma forma literal e pensar que este livro foi escrito para nós. Não foi escrito para nós, foi escrito para o povo judeu. Tudo que se diz aqui foi para judeus. Agora, nós encontramos nas cartas do apóstolo Paulo que ele foi o pregador para o mundo gentil. Então, quando ele escreve lá no capítulo 8 de Romanos, e o versículo 29 e 30, ele diz que Deus já nos predestinou e nos justificou e nos santificou antes do mundo existir. O mundo nem existia. Não tinha nada. Mas Deus já tinha nos escolhido. E ali nós olhamos para Efésios, capítulo 1, versículo... Ali podemos ver do versículo ali até o 3, diz assim: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual no mundo, tanto espiritual como material. Nós somos abençoados com todas bênçãos, tanto espiritual como material, no mundo celestial. Então, no versículo 4 diz, porque ele nos escolheu antes do mundo ser formado, nos escolheu nele, para ser justificado e santificado. Então, não tem esse negócio, irmão, você perdeu a benção, você não veio no culto onde perdeu a benção. Que benção? Homem tem alguma benção para dar para alguém? A irmã não veio no culto, mas o culto foi uma benção. O que é benção para vocês? É cântico? É palavra? Não, nós já somos abençoados. Nós não precisamos das mãos de homem para nos abençoar. Nós não precisamos que o homem coloque as mãos sobre a nossa cabeça para nos abençoar. Porque as mãos de Deus já estão sobre a nossa vida. Aliás, Deus já mora em nós, já está em nós. Nós não temos mais que buscar Deus. Nós não temos, vamos buscar Deus. Irmão, vamos... Então, essas coisas não existem. Eu estava vendo aí um testemunho de uma mulher que ela saiu de dentro da denominação. Porque a pessoa entra dentro da denominação, fica 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos lá dentro. Então, tudo para ela é pecado e é diabo. Tudo que acontece na vida deles é diabo, é pecado. E mesmo depois, talvez eles vejam muitas coisas que não agradam a eles, eles saem lá de dentro. Mas eles não conseguem mais voltar naquilo que eles eram antes. Eles não conseguem mais voltar à sociedade. Eles não vestem mais a roupa, aquela roupa que existia antes. Eles não conseguem mais beber uma bebida qualquer, não bebe mais, porque eles falam que é pecado. Não vai mais porque isso é coisa do diabo. Não vai num carnaval porque é coisa do diabo. Não vai num baile, não gosta de uma música, não gosta de uma festa, não gosta disso. Começa a detestar, mesmo estando fora. Mas sua mente foi cauterizada para aquilo. Ele foi preparado para aquilo. Então é como aquele homem bomba, que lá naqueles países lá muçulmanos, aqueles países lá do Paquistão, lá, Irã, aqueles países para lá,
Eles criam a criança para ser um homem bomba. E eles crescem com prazer. E eles colocam bomba no seu corpo quando eles são intimados aí para destruir um hospital, destruir uma rodoviária, uma estação ali de metrô, qualquer coisa, e sente prazer, porque eles falam que eles vão deixar este mundo e vai para um outro mundo. Então, isso está na cabeça dele, ninguém tira. Diz que ele se alegra quando eles são convocados para ir fazer esse tipo de missão. Então, assim está essa pessoa que ficou 30, 40 anos lá dentro. A mente está cauterizada, precisa ser purificada, limpada. Então, por isso que a graça está aí para limpar, tirar essa imundícia que está lá dentro. Essa imundícia que colocou lá que você tem que cear todo mês. Se você não cear, que ceia é janta. Não existe isso dentro da Bíblia, isso é antibíblico. Batismo é antibíblico, não existe nada disso. Isso foi coisa para o judeu. Você tem que dizimar, é coisa antibíblica. Não tem nada. Nós, gentios, não tem lei nenhuma. Então, tudo que se ensina é tudo errado, é tudo antibíblico. Então, eles são os verdadeiros anticristo, porque eles pregam contra Cristo. Então, um casal entrou em contato com um ex-pastor, falou assim: escuta, eu quero ir na praia, mas eu não tenho coragem mais de vestir, colocar biquíni. E como é que nós faz para ir? Meu marido queria ir, mas você veste um vestido até os pés, põe uma touca na sua cabeça e vai na praia. E seu marido veste um paletó, gravata e vai para a praia. Ah, mas como nós vamos para a praia de jeito? Ah, mas não é o que está na cabeça de vocês? Você acha que é o certo? É andar dessa forma, porque vocês aprenderam assim. Vocês acham que assim vocês estão certos. Vocês não conseguem mais voltar o que vocês eram, porque tudo é diabo, tudo é pecado. Acontece qualquer coisa é porque nós saímos de dentro da igreja. Se acontece uma doença, é porque nós desviamos da igreja. Se acontece um acidente, é porque nós desviamos da igreja, um desemprego, um problema financeiro, tudo que acontece, porque a mente está cauterizada. Então isso aqui tem que ser limpo, e só será limpo pela graça. Quando você conhece a graça te tira como eu hoje. Eu não tenho mais dúvida de mais nada. Se eu fazer ou não fazer, eu já estou pronto. Capítulo 26 de Mateus e versículo 41 de Mateus, ele diz: o Espírito está pronto. O Espírito que está dentro da pessoa não se contamina. Você não precisa fazer nada. A única coisa que você faz, você adore a Deus, mas sem sacrifício. Você não precisa se sacrificar. Você não precisa viver de joelho, calejar o seu joelho. Você não precisa ficar fazendo esse tipo de penitência que se fazia na igreja católica. Você veio para essa tal de igreja evangélica, você dobrou. Lá você passa a ser um escravo ali dentro. Escravo em tudo. Você tem que dar dinheiro. Se você não dá o dinheiro, você não é bem-vindo. Você tem que limpar, você tem que fazer... Então, você não se desprende, você só desprende quando você encontra com o verdadeiro Evangelho de Cristo. Por isso que o título da mensagem é essa: somos livres em Cristo. Quando você encontra, porque no capítulo 5 de Gálatas, ele diz, está bem claro, Paulo diz: se Cristo vos libertou, não tornará de novo o jugo da escravidão da lei. Se Cristo já nos libertou, nós estamos livres. Agora, por que você vai se sujeitar novamente à escravidão da lei? Porque esses movimentos aí, Assembleia de Congregação, todos esses nomes aí, é tudo legalismo, é tudo lei. Eles não têm nada com graça. Tem até algum deles que tem o título de graça, mas esses nomes que você vê aí, esses movimentos grandes que você vê aí, são tudo lei, legalismo. E Cristo te chamou, como ali em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O Senhor é o Espírito e é Deus. Ali é liberdade. Mas liberdade em quê?
para você voltar a beber, fumar, jogar, prostituir, xingar, odiar o seu... Não! Somos livres da escravidão da religião. Nós não precisamos sair de nossa casa para esse lugar. Você simplesmente pega o seu aparelho, sua televisão ali, você ouve, participa das mensagens, do ensinamento da graça. Porque a graça, o apóstolo Paulo trabalhava no mundo gentil para libertar aquele povo que estava na escravidão, porque igreja significa sair de baixo, sair do meio do legalismo, sair da lei de Moisés. Isso é o que significa igreja. Igreja não é quatro paredes, igrejas são vidas. Então o que a graça ensina é que você tem que ser liberto dessas coisas. Você não tem que se preocupar, já é 7 horas, o culto começa às 7h30, tem que lavar, e se aprontar, corre, arruma as crianças, sai correndo, e daí chegou do trabalho, daí tem gente que sai até sem janta. Deixa para jantar depois, eu tenho que primeiro buscar, o pastor diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, está lá 6:33 de Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então janta, outras coisas mais nós podemos deixar para lá, mas em primeiro lugar Deus. Para com essas coisas, irmão. Pare com isso. Jesus era judeu. Tudo que Jesus ensinou para o mundo judeu. Não ensinou para mim. Eu e você não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré veio para o que era seu, o seu povo. Ele não tem nada com o povo gentil. Quem veio, foi levantado para o mundo gentil foi o apóstolo Paulo. Ele sim, as portas foi aberta, ele visitou vários países pregando o evangelho da graça e vinha aquele povo judeu, dizendo que tinha que circuncidar, guardar a lei de Moisés, colocando confusão na cabeça do povo. É o que acontece nos dias de hoje, que nós pregamos a graça, mas existe pessoas que por trás disso vem, não fica ouvindo esses homens, fica pregando aí na internet, fica aí com os canais deles abertos, aí não dá ouvido a esse povo, não. Esse povo desviado são eles. Eles são desviados, desviou da verdade. Aí esses desigrejados são eles, porque a igreja é vida. E eu não preciso estar dentro de um barracão, um salão, sendo que eu sou a verdadeira igreja de Cristo. Então nós somos a verdadeira igreja e eles são desigrejados. Nós estamos no caminho, que o caminho é Cristo, e eles estão desviados porque eles desviaram da verdade de Cristo. Meu irmão, minha irmã, se você gostou desta mensagem, divulga esta mensagem. Se você ainda não é inscrito, inscreva no meu canal. Se você quer fazer qualquer comentário, pode fazer, porque eu curto todos os comentários que vocês fazem. E eu fico muito grato por vocês. Graça e paz para todos. Bye, bye.